normalmente esses produtos é que pagam os outros projetos. Temos vários casos de empresas, né, com portfólio de produtos amplo, indústria automobilística, por exemplo, né, em que você tem um carro com um projeto antigo, mas que vende muito, né, e aí, eventualmente, esse projeto ele banca esses recursos, perdão, eles bancam os outros projetos. Né, casos, né, da Fiat, da Ford, né, como, por exemplo, o Uno Mille, né, um carro que vendeu muito e, de certa forma, o projeto dele já tinha sido pago há 20, 30 anos. Né, mas como o produto, de certa forma, ele tem uma participação bastante razoável, né, a produtividade, né, desse produto é relativamente alta, os custos são baixos, então, eventualmente, você pode tirar dinheiro, né, desse projeto, desse produto do seu portfólio e bancar outros projetos, ok? Então, essa é a ideia dos produtos vaca leiteira, ok? Muito bem. E também o que nós chamamos de abacaxis, né? Alguns autores também chamam de cão, né? Baixa participação no mercado e baixo crescimento. Na realidade, esses produtos, eles normalmente estão em declínio. Normalmente, esses negócios, eles vão gerar o quê? Baixos lucros e, eventualmente, até prejuízos, ok? E, obviamente, quando você avalia toda essa política de portfólios da organização, isso se traduz, né, em estratégias distintas, ok? Muito bem. Então, de acordo com a classificação do negócio, você pode adotar as seguintes estratégias. Então, olha lá. Construir, aumentar a participação do mercado, mesmo com renúncia a lucros no curto prazo. Ou seja, uma estratégia de construção seria aumentar a sua participação no mercado, mesmo com o quê? Com lucros baixos. Né? Então, eventualmente, você pode traduzir, né, essa estratégia como uma estratégia de construção. Então, o que seria a estratégia de construção? Aumentar a participação no mercado, não é isso? Mesmo com o quê? Com lucros reduzidos. Ok? Então, eventualmente, você pode, de um produto, por exemplo, né, de um produto que você identifique como um ponto de interrogação, eventualmente você vai tentar construir e levá-lo eventualmente a uma estrela. Então, você vai tentar aumentar substancialmente, né, a sua participação no mercado, porque acredita-se que, espera-se, né, que você está observando que a taxa de crescimento é bastante positiva. Então, você pode criar estratégias para alavancar o seu portfólio, ok? Uma estratégia de manutenção, de preservar a participação no mercado. Então, eventualmente, você já tem uma participação no mercado, né, bastante alta e você quer preservar isso, é possível. A estratégia de colheita, né, a estratégia de colheita é recuperação, não é isso? Nesse caso, você vai aumentar o seu fluxo de caixa o mais rápido possível, né, independente do efeito de longo prazo. Então, dependendo da circunstância, você pode colher, né, vamos dizer assim, um produto que de repente não esteja tão bem, você vai tentar sugar o máximo possível desse retorno e eventualmente até descontinuá-lo. Ok? Muito bem. E também a possibilidade de abandonar, né? E aí você já vai sair fora do negócio, vai descontinuar o seu produto ou seu serviço, vai tirar ele da sua produção e vai tirar ele do mercado. Ok? Vender, liquidar, redirecionar os recursos para outros negócios ou outros produtos do seu portfólio. Ok? Muito bem. Então, essa aí é a análise da matriz BCG, né? A matriz de portfólio. Ok? Eu diria que é uma análise bastante importante e, normalmente, ela costuma ser solicitada nos concursos. Tá bom? Para a gente discutir agora a questão da avaliação competitiva, né, do Pascali, na realidade é um modelo que nós chamamos de modelo dos 7S. Né? Obviamente é de origem da língua inglesa. Né? Structure, System, Style, Staff, Skills, Strategy, Shared Values. Né? O que significa isso? Né? Structure significa o que, pessoal? Estrutura. Né? Então, quando você for fazer uma análise estratégica, ok?
você, de certa forma, pode avaliar a estrutura da sua organização. Essa estrutura é uma estrutura compatível? A estrutura, ela, de certa forma, ela é uma estrutura que está linkada, por exemplo, com as suas estratégias, enfim. Systems. Sistemas e processos. Avalie os sistemas e processos da sua organização. Esses processos, eles são processos que, de certa forma, eles interagem com a sua estrutura, são processos compatíveis com a sua estrutura, não é isso? Com a sua estratégia. Style. Aqui nós estamos falando de estilos gerenciais. Pessoas, né? Então, os gestores com a sua capacitação e estilo gerencial. Staff. Quando nós falamos de staff, nós estamos falando de equipe e motivação. Não podemos esquecer dos aspectos informais da organização. Mesmo que você trabalhe os conceitos de estratégia de maneira bastante objetiva, não se esqueça de avaliar os aspectos informais, os aspectos comportamentais da sua organização. Um outro aspecto interessante que envolve os aspectos informais são as skills ou habilidades. E, obviamente, isso pode estar associado também à questão das competências organizacionais. Muito bem. Próximo S, strategy, que são as próprias estratégias organizacionais. Então, é importante que você avalie as principais estratégias da sua organização. Essas estratégias, elas têm que estar linkadas com a estrutura, com os sistemas, elas têm que favorecer a estilos gerenciais, motivar as pessoas, né? Obviamente, dentro de um critério de competências. E também, ainda considerando aspectos da cultura organizacional e do clima organizacional, ou seja, aspectos da organização informal, o que nós chamamos de shared values, que seriam os valores compartilhados e a cultura organizacional, né? É importante também, dentro de uma análise estratégica, que você construa a possibilidade da identificação dessa cultura, não é isso? A cultura organizacional é um aspecto extremamente importante da organização, ou seja, quando você vincula a cultura dentro dos conceitos dos seus modelos de gestão, obviamente as pessoas acabam, de certa forma, tendo um padrão de identificação em termos de atividades e posicionamentos dentro da organização. Ok? Então, esse modelo é um modelo também bastante interessante que demonstra a integração entre esses elementos. Ou seja, quando você avalia estrategicamente uma organização, é importante que você avalie, né, o que a gente chama de um compêndio de atributos, né, um compêndio de variáveis que seriam atribuições importantes na sua análise estratégica. Ok? Então, essas ferramentas são ferramentas interessantes de análise estratégica que, obviamente, né, vão ajudá-lo a tomar decisão. E isso, eventualmente, pode cair nas provas, principalmente nas provas que envolvem conceitos de estratégia e planejamento. Ok, pessoal? Então, pessoal, a importância dos conceitos de estratégia e planejamento, eles estão intimamente vinculados a esse modelo didático que eu expliquei para vocês. Ou seja, na realidade, o conceito de estratégia e planejamento e o desenvolvimento desse nosso modelo didático, para que você entenda, foi estabelecido dentro do conceito do processo de planejamento estratégico. Não é isso? Nós evidenciamos o planejamento estratégico, nós dividimos, né, a essência desse planejamento estratégico em partes. Ok? Então, nós evidenciamos os conceitos de cada um desses elementos do processo de planejamento estratégico, ou seja, identificação do negócio, da missão, da visão, não é isso? Dos princípios e valores, a identificação essencialmente da análise do ambiente, considerando as variáveis macro e microambientais,
avaliamos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades organizacionais, não é isso? Identificamos a questão dos objetivos e das estratégias, não é isso? Elencamos também para vocês uma série de ferramentas importantes para análise da estratégia, para análise do ambiente. Então, de certa forma, a possibilidade de você vislumbrar todos esses conceitos de maneira sistêmica foi apresentado nessas aulas, ok? Então, o nosso objetivo aqui não foi simplesmente identificar alguns pontos de maneira não sistematizada. A minha estratégia de aula, a nossa estratégia de aula, foi vincular o processo de planejamento estratégico a uma série de ferramentas e a uma série de elementos que são tradicionalmente exigidos nas diversas provas e nos diversos concursos públicos. Vale lembrar que, mesmo que você não seja administrador, você pode utilizar todos esses conceitos em provas que não sejam notadamente para os administradores, não é isso? Agora, se você é administrador, obviamente você vai utilizar esses conceitos em provas específicas para o cargo de administrador. Tranquilo? Então, eu espero que, de certa forma, vocês tenham tido a possibilidade de vislumbrar todo esse processo e essas ferramentas de uma maneira que eu acredito que seja bastante didática para que você consiga esclarecer as suas dúvidas, não é isso? E, de certa forma, tenha sucesso na sua empreitada, né? Já que você planejou, né, e, de certa forma, está planejando e está executando o seu plano de passar num concurso que, evidentemente, pode mudar a sua vida para melhor. Ok? Muito obrigado.